Olá, voltando agora com a revisão de Fundamentos das Ciências Sociais, agora o que foi disponibilizado no CIA. Os tópicos falam sobre a questão do conhecimento, senso comum e a ciência, as assim chamadas ciências sociais, a análise antropológica da cultura, a diversidade cultural, globalização e multiculturalismo, o contexto histórico da formação da sociologia e, no que provavelmente virá na aula 5, o positivismo de Augusto Comte. Por que estudar fundamentos das ciências sociais? No momento inicial do curso, busca-se construir os alicerces sobre os quais se assentam os cursos das áreas das ciências humanas, localizando o estudante no tempo e no espaço. A disciplina Fundamento das Ciências Sociais serve de base para a compreensão dos elementos que constituem a sociedade, a compreensão da realidade social numa perspectiva científica favorece a construção de conhecimentos nas demais ciências humanas e sociais aplicadas. A disciplina contribui para o desenvolvimento de um olhar crítico, analítico, científico, humanista e voltado para o exercício pleno da cidadania. Bom, vamos à questão do conhecimento, senso comum e o pensamento científico. O conhecimento como característica do ser humano. O homem é o único animal que vive no mundo e pensa sobre o mundo em que vive. Ao pensar, ele formula explicações acerca da realidade e dos fenômenos que o cerca. Portanto, é no ato de pensar que o homem conhece a si e o mundo, manifestando isso através da linguagem. Então vamos por definições. Pensamento. Capacidade de, ao articular acontecimentos, coisas e fatos, e instaurar um sentido. Linguagem. Capacidade de tornar esse sentido manifesto. Pode-se dizer, então, que as coisas não têm um sentido em si. Os homens é que lhes dão sentido, através do pensamento e da palavra, que, sistematizados de alguma maneira, formam o conhecimento. O conhecimento como característica do ser humano. O homem é o único animal que vive no mundo e pensa sobre o mundo em que vive. Lembre-se sempre disso. Senso comum. Quando alguém se dispõe a preparar um bolo, sabe que tem que adicionar uma quantidade X de fermento na receita para que o bolo cresça. Esse conhecimento foi transmitido de gerações a gerações e, de fato, ele resulta no verdadeiro. Mas como e por que o fermento o faz crescer? Só é explicado a alguns indivíduos detentores de um conhecimento metódico. Vamos à divisão do senso comum. Senso comum é algum sentido dado coletivamente às coisas vividas. Para se orientar no mundo, o ser humano assume como certas e seguras diversas coisas, situações e relações entre fatos, coisas e situações. Estabelece, assim, sistemas de discursos sobre o que tem vivido, sobre nossas experiências concretas. Pensamento científico. A ciência é uma forma de conhecimento, ou seja, ela refere a algo bastante especificado. Não se faz ciência sobre a vida em geral ou o mundo em geral. Faz-se ciência quando se delimita aquilo que se quer estudar, o objeto de que se quer tratar. O objeto não é apenas delimitado, ele é construído, pois trata-se de algo ideal
de uma representação. Esse é o pensamento científico. Bom, vamos prosseguir. Por ciências sociais, entende-se o conjunto de saberes relativos às áreas da antropologia, sociologia e a ciência política. Assim, o objeto de estudo das ciências sociais é a sociedade em suas dimensões sociológicas, antropológicas e políticas. As ciências sociais fazem parte do grupo de saberes intitulado Ciências Humanas e apresentam métodos próprios de investigação dos fenômenos que analisam. Nesse sentido, em geral, são postas em contraste com as ciências naturais e as exatas, já que essas podem ser avaliadas e quantificadas pelo método científico e na área social, os métodos utilizados são outros. As ciências sociais nos ajudam a limpar a lente, ou seja, para enxergarmos melhor as diferentes realidades com que vivemos. Retornando ao raciocínio, as ciências sociais nos ajudam a limpar a lente daquilo que enxergamos para enxergarmos melhor as diferentes realidades com que vivemos. A sociologia analisa as inter-relações entre os diversos fenômenos sociais. Nesse campo de conhecimento, a vida social é analisada a partir de diferentes perspectivas teóricas, notadamente as que têm como base conceitual os estudos desenvolvidos por Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. A partir dessas matrizes teóricas, estudam-se os fatos sociais, as ações sociais, as classes sociais, as relações sociais, as relações de trabalho, as relações econômicas, as instituições religiosas, os movimentos sociais e etc. Retornando ao raciocínio, vamos falar sobre sociologia. A sociologia analisa as inter-relações entre os diversos fenômenos sociais. Nesse campo de conhecimento, a vida social é analisada a partir de diferentes perspectivas teóricas, notadamente as que têm como base conceitual os estudos desenvolvidos por Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. A partir dessas matrizes teóricas, estudam-se os fatos sociais, as ações sociais, os movimentos sociais, as relações de trabalho, as relações econômicas, as instituições religiosas e etc. Na antropologia, veja bem, na antropologia privilegiam-se os aspectos culturais do comportamento de grupos e comunidades, questões cruciais para o entendimento da vida em grupo, como alteridade, diversidade cultural, etnocentrismo, relativismo cultural, são tratados por essa ciência, a antropologia, que em seus primórdios estudava povos e grupos geográfica e culturalmente distante dos povos ocidentais. Assim, em sua história, a antropologia revelou estudos notáveis sobre sociedades indígenas e sociedades camponesas, identificando suas diferentes visões de mundo, sistemas de parentesco, cosmologias e etc.
A antropologia também desenvolveu uma série de estudos sobre os grupos sociais urbanos, enfatizando a diferenciação entre seus indivíduos, com base em critérios de raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, nacionalidade, regionalidade, afiliação religiosa, ideologia política, sistema de crenças e valores, estilos de vida e etc. Bom, já na ciência política, analisam-se as questões ligadas às instituições políticas, conceito de poder, de autoridade, dominação, entre outros, e eles são estudados por essa ciência, a ciência política. Analisa-se também as diferenças entre povo, população, nação e governo, bem como o papel do Estado como instituição legitimamente reconhecida como a detentora do monopólio da dominação e do controle de determinado território. Agora que você consolidou a sua percepção, vamos lá. As ciências sociais constituem ferramenta importante para o desenvolvimento de compreensão crítico-reflexivo da realidade. Pense nas possíveis contribuições para o exame das questões que lhe serão submetidas no direito e em outras áreas do conhecimento. Complemente a sua preparação examinando temas como problemas sociais e sociológicos, e indivíduo e sociedade. Análise antropológica da cultura. Edward Taylor sintetizou os termos culture e civilization no vocábulo inglês cultura, que, tomado em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Mas de onde surge a preocupação com o tema da cultura? Toda a construção científica nasce na Europa. A reflexão teórico-científica sobre a humanidade se iniciou neste ambiente e nessa perspectiva. Logo, a noção de ser humano, de referência para todas as ciências humanas e sociais, é a do homem europeu e da sociedade europeia. Vamos falar sobre o olhar eurocêntrico sobre a cultura. A partir dos esforços de conquista de outros continentes, os europeus encontraram-se com seres diferentes, o suficiente para causarem estranhamento, mas parecidos o suficiente para produzirem o seguinte incômodo: serão estes os seres humanos? Etnocentrismo. Segundo Everardo Rocha, em que o que é o etnocentrismo, tratava-se da visão do mundo, onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, e todos os outros grupos são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. Relativismo cultural. Relativismo cultural é a postura privilegiada da antropologia contemporânea de buscar e compreender a lógica da vida do outro.
Ainda, segundo Roberto da Mata, antes de cogitar se aceitamos ou não esta outra forma de ver o mundo, a antropologia nos convida a compreendê-la e verificar que, ao seu jeito, outra vida é vivida, segundo outros modelos de pensamento e de costume, pois cada sociedade humana conhecida é um espelho onde nossa própria existência se reflete. Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Exemplifica-se, por exemplo, se uma criança brasileira for criada na África, ela crescerá como uma criança africana, aprendendo a língua, os hábitos, crenças e valores dos africanos? Bom, por outro lado, se uma criança africana for criada no Brasil, ela crescerá como uma criança brasileira, aprendendo a língua, os hábitos, crenças e valores brasileiros.